Pra mim, é inconcebível que alguém pense que é melhor viver numa ditadura do que numa democracia. É inconcebível. O Jô Soares esteve no programa do Fábio Porchat esses dias atrás e ele falou sobre a experiência dele durante a ditadura militar no Brasil e ele expressa todo o medo que eles tinham, né, os artistas tinham, porque se você sabe um pouco sobre a história da ditadura no Brasil, muitos artistas foram presos, muitos deles tiveram que ser exilados, moraram no exterior, né, o Gilberto Gil morou em Londres com Caetano, intelectuais tiveram que ir embora. Então o Jô Soares falou sobre isso e ele expõe também a indignação dele, a incompreensão dele em relação a pessoas que gostariam que voltasse o regime militar no Brasil. Não é possível que tem gente que acredite que a ditadura é a solução, não é? Porque as pessoas falam que só quem fazia coisa errada que era preso. Gente de bem não acontecia nada. Então eu sou um filho da puta. O argumento dessas pessoas é que durante o regime militar, só quem era bandido, só quem era da luta armada, só quem era criminoso que sofria, que não havia repressão, que não havia censura, que não havia nada disso. Para essas pessoas é essencial estudar um pouco de história. Durante o século XX, muitos países mesmo eram ditatoriais, muitos deles tinham regimes repressivos, tinham regimes totalitários, autoritários, até um ponto em que se pensou que as democracias tinham fracassado e que as ditaduras tinham ganhado. Além do Brasil, já passei por vários outros países que tiveram ditadura militar. No Chile tem um museu lá, tem uma casa onde eles faziam torturas, onde eles prendiam as pessoas e torturavam essas pessoas. Então é uma casa vazia. Na época era uma casa vazia, eu acho que hoje em dia já tem uma exposição interna lá. Mas era uma casa vazia, você entrava lá e você podia visitar os porões onde as pessoas eram torturadas. E realmente a sensação é horrível. Em Berlim tem a sede da Gestapo, onde eles torturavam também as pessoas, então você pode visitar lá, se chama Topografia do Terror. Está destruído, mas eles construíram um museu lá, uma exposição, então você pode visitar e ver também todo tipo de coisas horríveis que eles faziam com as pessoas. Então, para mim, é inaceitável que alguém ache que é normal você viver num regime onde as pessoas têm medo, onde você não possa expressar suas ideias, onde você não possa viver uma vida livre. Por mais problemática que sejam as democracias, e quase todas elas são problemáticas, existe corrupção, existe lobby, né, de empresas que pagam para os políticos votarem em certas propostas. As democracias são complicadas, elas são problemáticas, mas nada se compara a você não ter liberdade nenhuma, a você ter medo do governo, a você ter medo das autoridades, você ter medo da repressão policial, da repressão da ditadura. Eu estou lendo agora a série de livros sobre a ditadura do Hélio Gaspari. E, cara, quando você analisa ali, quando você para ver o que aconteceu, como aconteceu, quais eram os discursos envolvidos e como eles usaram isso para perseguir tanta gente, é simplesmente inaceitável que você apoie isso. Se você é o tipo que defende que a ditadura deve voltar, se você defende que o governo militar é muito melhor do que você tem aí, você é um burro, você é um ignorante histórico, você tem que voltar para o banco da escola e estudar de novo, gente, porque não é possível. Eu acho que essa geração nova aí, que tem 18, 20 e poucos anos, que não viveu nem sequer o pós-ditadura. Eu nasci em 1980, então a minha infância ali ainda tinha um pouco os vestígios disso, né? Ainda tinha um pouco a conversa disso, de pessoas que viveram aquilo ali. Se você é muito mais novo do que isso, você não tem ideia de como era a pressão que as pessoas normais tinham. Há quem diga que não era assim, há quem diga que nunca viu nada, que os pais diziam que era muito melhor naquela época. Mas é claro que era muito melhor naquela época, porque tudo era censurado, as notícias tinham que ser pré-aprovadas pela ditadura. Então, notícias de crime, essas coisas, elas passavam por um filtro, né? Se você, por exemplo, lê os contos do Rubem Fonseca, por exemplo, que era um repórter de porta de cadeia, ele mostrava que era muito violento o Brasil também. Havia violência, havia assassinatos, não era tão seguro quanto se imaginava. Além de uma pobreza extrema, né, de miséria realmente. Então há uma certa ilusão de que a lei e a ordem na ditadura vai ajudar a melhorar o país, vai tornar o país melhor, vai voltar a um tempo áureo, um tempo glorioso do Brasil. Mas isso é uma besteira, isso é um absurdo sem medida, realmente incompreensível. Você é o tipo que apoia a ditadura, eu recomendo que você vá e leia livros de história, livros sérios, né? Não livros que o Nando Moura indica não, porque o Nando Moura é um boçal. Leia livros de historiadores confiáveis, que você vai ver que não tem nada de legal em viver numa ditadura. Ou vá visitar um país que viveu em ditadura, vá visitar os países do bloco soviético que viviam sob ditadura, vá conversar com chilenos que viveram durante a época da ditadura, ou mesmo com artistas ou intelectuais no Brasil da época, você vai ver que não tinha nada de legal, não. Quero saber se vocês viram essa entrevista que o Jô deu pro Fábio Porchat. Sei que tem pessoas que viveram essa época.
que você tem de história desse período para contar pra gente. Põe no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.